possível a existência de um quadro com a imagem de uma criança sentado a um piano causar medo, visões, atrair vultos e até mesmo fazer o som desligar sozinho? Esta história real aconteceu na cidade mineira de Santa Rita do Sapucaí, em 2008, e se tornou uma lenda na cidade e na região. Eu sou May Horta e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O real, o sobrenatural e o imaginário, só aqui em Relatos, Casos e Entrevistas. E antes de conhecermos mais sobre essa lenda urbana, já deixa o seu like aqui no vídeo para fortalecer o meu trabalho e fazer com que ele chegue a mais pessoas. Esta lenda revela como estudantes da escola Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações de Santa Rita do Sapucaí, que viviam em repúblicas, tiveram as suas vidas afetadas pela existência de uma imagem de uma criança sentada a um piano. Este quadro foi considerado amaldiçoado por provocar terror em duas repúblicas da cidade de Santa Rita do Sapucaí. Dizem que a república onde esse quadro ficou nunca mais foi a mesma. Contam inclusive que a morte de um dos jovens que se mudou algum tempo depois de uma dessas repúblicas tem ligação com a maldição deste quadro. E os moradores que continuaram no local contam fatos curiosíssimos. Um deles, bastante peculiar, é que quem está dentro da casa não consegue ouvir nenhum som vindo da rua. É como estar dentro de uma câmara à prova de som. O barulho de fora não se ouve dentro da casa. O quadro foi encontrado por Thompson Wangler de Araújo. Acho que é isso mesmo, Wangler ou Wangler. E ele estava encostado, esse quadro estava encostado no muro no centro da cidade. E perto desse quadro haviam 3 garotas. Daí o Thompson perguntou se o quadro era de uma delas, ao que elas responderam assustadas: "Essa aí é a Juliana Cruzes, isso aí dá azar, some com esse trem daqui." Como Thompson colecionava quadros na época, ele não pensou muito, né? Já levou o quadro para sua república. Mas o quadro não ficou muito tempo lá não. Um dos estudantes que morava na república do Thompson acordou aterrorizado quando viu o quadro, né? A imagem ao lado da cama dele. O quadro havia sido colocado pelo Thompson, mas o amigo não gostou, ele se assustou muito e disse que se sentia observado pelo bebê do quadro. Bom, por conta disso, o Thompson teve que retirar esse quadro da sua república e levou para a república de um amigo, a república Desesperômetro. E adivinha o que aconteceu? A mesma coisa. Chegando nessa república, o quadro começou a causar visões, terror, medo nas pessoas. Quem olhava disse que se sentia observado pelo bebê. Enfim, medo, pânico e desconforto. Certo dia, no meio de uma aula, o telefone do Thompson tocou. E era um amigo, né, um dos moradores lá da República Desesperômetro, que estava ligando e pedindo para ele buscar o quadro imediatamente. Ele explicou que estava vendo coisas, ouvindo sons e, inclusive, o som havia desligado sozinho. Ele disse que estava muito assustado e que naquele mesmo dia ele tinha visto alguns vultos e tinha percebido coisas que ele alegou que era do quadro. Então que ele não queria mais o quadro na casa. Este rapaz, além das visões, ele também começou a entrar em pânico. Até que ele chegou ao ponto de dizer que mataria alguém. A mãe desse estudante aconselhou Thompson a se livrar desse quadro amaldiçoado, né, que não era bom que ele continuasse com esse quadro não. Mas o Thompson havia se afeiçoado muito ao quadro e, apesar de todo o medo, de todo o pânico, ele decidiu continuar com o quadro e levou de volta para a sua república. Felizmente, nas reportagens que eu andei lendo, onde eu fiz as pesquisas, em nenhuma delas consta o nome da república do Thompson.
Hoje ele vive fora da cidade de Santa Rita, mas no início de 2008 ele era estudante lá e dizia que nunca aconteceu nada com ele enquanto o quadro esteve em sua posse. E disse também que nunca teve medo da Juliana, que ela é só um bebê alegre que está tocando um piano, que é um bebê meigo, carinhoso, está super feliz com o seu piano. Bom, não se sabe se o nome dessa bebê é mesmo Juliana, mas como as meninas que estavam próximas a esse quadro quando Thompson o encontrou a chamaram de Juliana, assim ficou. O quadro acabou sendo deixado na república em que o Thompson morou, então depois que ele formou, ele foi embora e esse quadro continuou na casa. E em 2010, essa casa foi devolvida à imobiliária e o quadro ainda estava lá. Desde então, não se tem mais notícia, não se sabe do paradeiro deste quadro e nem o que foi feito dele. Restam aos amigos que moraram nessas duas repúblicas apenas as lembranças do medo que esse quadro provocou nas duas casas em que ele ficou neste período. Bom, eu acredito nestas lendas urbanas, eu acho que todas as cidades têm as suas histórias, têm os seus fantasmas, têm os seus mistérios. Então eu prefiro respeitar, prefiro não zoar. Se você conhece alguma lenda urbana, aproveita, manda por e-mail que está aí na descrição do vídeo. Vai ser muito bacana, eu quero conhecer a lenda urbana da sua cidade, da sua região. Não se esquece de inscrever, de deixar o seu like para fortalecer o meu trabalho. E deixa também um comentário neste vídeo com a sua opinião. O que você pensa, o que você achou dessa lenda urbana? E muito que bem, a gente se vê em breve. Tchau, tchau! E junto com as chaves, o quadro ainda